Pai de poder, de graça, te louvamos, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu amor, em nome de Jesus, ó Pai, clamamos agora, venha falar conosco, envia a tua porção, a tua palavra que nos ensina, nos guia a toda a verdade, Senhor. Venha abençoar cada família aqui representada, cada vida que nos visita. Nós declaramos toda sorte de bênção, de vitória, alegria, tua porção, teu refrigério, em nome de Jesus. Repreendemos agora, Senhor, toda a artimanha das trevas e ministramos o teu milagre, a tua bênção, que não seja eu, mas o teu Espírito a falar em nossas vidas e em nossos corações, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, falando sobre questão de dívidas, questão de cancelamento de dívidas, o foco dessas 2 semanas, nós temos ministrado em cima de uma verdade. Para administrar nesse tempo de crise, somente com a sabedoria de Deus. Somente pela direção de Deus, pela porção do Senhor, um tempo de crise, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, uma economia incerta, e falar sobre dívidas ou cancelamento de dívidas, somente pela direção do Senhor, pela sabedoria do Senhor, para que possamos administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então precisamos aprender a depender do Senhor para tomarmos nossas decisões, para tomarmos as nossas medidas, para que possamos desfrutar do milagre da vitória do Senhor. Em primeiro lugar, se você quer se libertar das dívidas, pare de fazê-las. Tem muitas pessoas que querem se libertar da dívida e estão se afundando em dívida, em financiamento, num espírito de consumismo. Um consumismo contínuo. Não adianta você clamar que Deus venha te libertar das dívidas, se você não parar de fazer outras, se você continuar fazendo dívidas. Outra coisa, como temos ministrado nesses dias, limite de cartão de crédito, ou limite de cheque especial, isso não é seu. E se não é seu, aprenda a não usar. Porque os juros são altos, e negociar os juros de limite de cartão de crédito, limite bancário, isso é uma loucura. E quantas pessoas têm se enrolado em negócios alheios desta vida, por achar que tem um limite grande, então pode gastar o limite. Temos passado muitas situações aí de aconselhamento que tem sido extremamente delicado, amados. O banco, na verdade, com uma política de entrelaçamento, quer te colocar em dívidas debaixo de um juro abusivo, e alguns bancos têm a política de quanto mais você gasta, maior é o seu limite, para te enrolar mais ainda. Então esteja atento, discernindo e repreendendo esse devorador que tem consumido além do seu ganho, o devorador que tem roubado todos que você tem propositado. Outra coisa que nós comentamos e ministramos, se você quer comprar alguma coisa em prestações, aprenda primeiro a guardar essas prestações e compre à vista. Há casos e casos. Não vamos generalizar, mas via de regra você tem que ter a sabedoria para saber até onde você pode ir, ter a sabedoria para saber até onde você consegue administrar. Libertar-se das dívidas é uma dádiva. Libertar-se das dívidas é, na verdade, algo glorioso. Deus tem, amados, na palavra dele, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem inúmeras promessas de abundância na sua vida. Abundância em todas as áreas, começando pela área espiritual, começando pela sua área de relacionamento para com Deus. Deus quer que você viva um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo com o Senhor, te levando a uma abundância nesse relacionamento, não só na área espiritual, mas na área financeira, na área administrativa. O Senhor tem abundância para que aonde você coloque a sua mão, seja algo abençoado por Deus. Quando nós olhamos os milagres de provisão, falamos ontem sobre 3 tipos de milagre: o milagre de provisão, o milagre de proteção e o milagre de direção. 3 níveis que Deus pode dar e realizar um milagre. O milagre de provisão, algo que você necessita de uma provisão sobrenatural, Deus tem como te dar a capacidade, como te dar a estratégia, como te dar a revelação, a direção, para que você tenha e desfrute de uma provisão sobrenatural. Foi o caso da mulher que foi até o profeta Eliseu, que ela estava com dívidas, e os credores queriam levar os seus filhos, e ela então recebe uma estratégia
Perceba na palavra que Deus não deu tudo, o dinheiro não caiu do céu para ela pagar as contas. Ela teve que se esforçar, ela teve que fazer a parte dela, ela teve que se dedicar, ela teve que batalhar para isso, ela teve que estar fazendo a sua parte para que ela pudesse viver o milagre. No caso de Elias, Elias chega a casa, a mulher estava com a última refeição, e nós vemos o milagre de provisão, a multiplicação do azeite e a multiplicação da farinha. Ou seja, Deus dá uma estratégia: faça disso primeiro para mim, que da tua panela não faltará a farinha e da tua botija não secará o azeite. Mas nós olhamos a importância de ela precisar fazer a sua parte. A multiplicação de pães e peixes, nós vivemos olhando para esse texto e presenciamos a abundância de provisão que Deus tem. A pesca maravilhosa que aparece na palavra de Deus e tantas outras. A abundância é o natural do nosso Deus. Deus é um Deus de abundância. Deus nunca supriu só a necessidade. Ele sempre deu além do que a pessoa necessitava, além do que a pessoa estava clamando ou pedindo. E não é de surpreender que nós desejemos a abundância profundamente, a abundância em todas as áreas. Só que, infelizmente, muitas pessoas estão aceitando menos por terem um ensinamento deficiente nessa área. Muitas pessoas, por terem uma concepção errônea dos caminhos de Deus, que levam à abundância, e por persistirem e resistirem a essa abundância não os alcança. É interessante notar que Deus dá todas as coisas para aquilo que for útil. Deus não vai te dar nada para você desperdiçar, para você jogar fora ou para você esbanjar. Ele dá a quantia para suprir a sua necessidade, para aquilo que for útil. Mas Ele dá além quando você aprende a administrar, quando você aprende a estar debaixo da direção do Senhor, quando você aprende, amados, a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Ele opera um milagre, uma provisão sobrenatural. Mas saiba que você não vai ficar com os braços cruzados. Você vai fazer a sua parte, e aquilo que você fizer, Ele vai abençoar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Quem encontrou, diga glória. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ver aqui o cerne da última mensagem de Jesus aos seus discípulos, na noite em que ele foi traído. Qual o foco dessa mensagem? Na madrugada do dia seguinte a esta mensagem, Jesus estava estendido sobre uma cruz. A última mensagem de Jesus é algo que é o ápice do seu ensinamento. Seu corpo seria estendido, despido, lancetado no dia seguinte, e a vida estaria escoando. Sangue é vida, a vida da carne está no sangue, e no dia seguinte Jesus iria passar por essa situação tão difícil. Agora, essas palavras finais de Jesus, elas são tão pouco compreendidas, que nós vamos chamar a atenção a alguns pontos, algumas posições, para que venhamos a aprender o segredo do que Jesus estava querendo dizer. Jesus sabia, amados, que aquelas palavras que ele dissesse no seu último ensinamento, na sua última conversa com seus discípulos, ecoaria na mente dos seus discípulos o resto da vida. Jesus sabia que essas últimas palavras era algo super importante. Sabendo que estava chegando perto do dia da sua morte, do dia da sua crucificação, ele passa um tempo de parábolas e explica o significado dessas parábolas aos seus discípulos. Em últimas palavras, ele estava dizendo assim: olha, já está chegando o tempo da minha partida, eu quero deixar com vocês algo de suma importância. Já está chegando o tempo em que vai se cumprir a palavra de Deus, eu vou ser crucificado, e eu preciso deixar um ensinamento a vocês, que vai ficar marcado na vida de vocês, para que vocês aprendam a viver uma vida abundante. Quando Jesus deixa esse último ensinamento,
antes do ocorrido, antes da ceia. Ele queria que todos os seus seguidores, nas gerações seguintes, soubessem exatamente como viver uma vida de abundância e compreendesse o que Deus faz para que isso aconteça na sua vida. Vamos lá. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei, pois, no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenha guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Por enquanto, vamos ler até aqui. Os discípulos estavam todos numa ansiedade para preparar a ceia. Sabiam que estava chegando o momento da ceia, sabiam que estava chegando o momento da Páscoa, e a véspera da Páscoa eles estavam todos aflitos, ansiosos, estavam todos esperando ansiosamente aquele momento, aquela chegada. Centenas de milhares de pessoas vão a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e neste ano específico em que Jesus estava ali para celebrar esta ceia, para celebrar essa Páscoa, neste ano, mais do que nunca, aonde havia rumores na cidade sobre o Messias, aonde havia rumores em que um novo rei tinha se levantado, mais de um profeta predisse que num dia como esse, o Messias chegaria para libertar Israel dos seus opressores para sempre. Mas estes homens em volta da mesa, eles estão esperando algo. Eles sabem que algo que eles não conseguiam imaginar estava prestes a acontecer. E eles estavam questionando. Já tinham diversas evidências que Jesus era o Messias, mas chegou o momento em que eles estavam questionando: será que é realmente ele o Messias? Será que o Messias chegou? Será que essa ceia nós vamos cear com o Messias? E meu amado, de repente eles olham para todo esse contexto e eles não sabem o que fazer. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus, negaram a sua vida, abandonaram todas as coisas, seguiram o Mestre, começaram a caminhar com Ele, e no momento ápice do seu ministério, no momento ápice da sua trajetória, prenderam o homem, crucificaram o homem. Foi o momento ao qual eles viram de frustração, de decepção, momento ao qual eles depositaram toda a confiança, e tudo aquilo que eles depositavam estava frustrada. Só que de repente, Jesus vem e surpreende a todos eles com a ressurreição. Interessante notar que Jesus já tinha explicado sobre ressurreição, Jesus já tinha dado algumas aulas falando: olha, convém, é necessário que o Filho do Homem passe por isso, mas ao terceiro dia Jesus já tinha ensinado tudo, meu amado, mas na hora da morte eles ficam perplexos, eles ficam desnorteados, eles perdem a direção, perdem todas as coisas, porque abandonaram toda a sua vida, arriscaram tudo que tinham para seguir aquele homem, e agora aquele homem estava morto. Na verdade, os discípulos estão tão certos que algo estava por acontecer, que eles começaram a rodear o Mestre, a rodeá-lo, a ficar junto com ele, mas no momento que ele mais precisou, todos o abandonaram. Agora vamos lembrar um pouquinho a ceia. Estavam todos ali na ceia, e a ceia do judeu era algo que era expressivo, era festa, não era tão somente um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, não. A ceia do judeu era um banquete, onde eles preparavam cordeiro, assavam cordeiro, e
comiam tudo aquilo porque não podia sobrar nada mediante a lei. E, meu amado, é interessante notar que eles estavam compartilhando, eles estavam conversando, e de repente Jesus entra na conversa dizendo: um de vós há de me trair. E todos eles começam a questionar: por acaso sou eu? Não, mestre, sou eu. E aquele que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Interessante, amados, que quando você volta para o capítulo 13, vira aí 2 páginas, capítulo 13, verso 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, 13:2, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou seus vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, e depois deitou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, e enxugá-los com a toalha com que ele estava cingido. Os discípulos não entenderam, os discípulos começaram a perguntar, começaram a questionar, porque o rei de amanhã se comportaria assim nessa noite, como um empregado mais humilde da casa, lavando o pé de todos aqueles que estavam com ele compartilhando da ceia. Por que um homem que seria levantado a rei, seria colocado numa posição a eles de humilhação para lavar os pés? E quando você olha para o versículo 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Jesus diz a Pedro então: eu nunca, Senhor. E Pedro diz a Jesus: eu nunca, Senhor, de maneira alguma. E Jesus então responde: Pedro, antes que o galo cante nessa manhã, 3 vezes me negarás. Jesus estava explicando tudo detalhadamente, mas eles não entendiam. Jesus estava mostrando a eles tudo o que estava para acontecer, mas eles não perceberam, meu amado. E é interessante notar que Jesus começa a trabalhar com detalhes. Jesus começa a falar coisas minuciosas. Ainda um pouco de tempo, o mundo me verás, e vós, porém, me vereis, o mundo não mais me verás. E isso tira aquela ideia de triunfo público, aquela ideia de coroação de um rei, aquela ideia de coroação, de uma celebração, mas eles não entendem tudo que Jesus está fazendo. Jesus sai do ambiente de ceia, vamos retirar para o Monte das Oliveiras, e ali ele toma um galho de uma parreira, e mostrando sinais de crescimento primaveril, porque a Páscoa ela é na primavera para o povo judaico, um galho aonde ele mostra o crescimento da uva, está nas suas mãos, a luz da lua refletindo naquilo, e agora ele começa: olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, e o meu pai é o lavrador. Nos próximos minutos desse capítulo 15, Jesus começa a dar uma lição para eles, para que ficasse gravado na sua mente, para que eles pudessem entender que Jesus foi para o Pai, mas enviou um Consolador, e a promessa de Jesus para os seus filhos é um momento de abundância, é um tempo de abundância. No mundo tereis aflições, mas Deus tem abundância para a sua vida, abundância de alegria, abundância de renovo, abundância de frutos, abundância de prosperidade, abundância de paz. Quantas pessoas têm tudo, mas não conseguem ter paz? Quantas pessoas têm todas as coisas, mas não conseguem deitar a cabeça em paz? E, meu amado, não ter paz é terrível. Não ter paz traz insônia, traz angústia, traz ansiedade, traz doenças psicossomáticas. Quantas pessoas que estão sofrendo porque não conseguem ter paz, e se não têm paz, estão perturbadas, e se estão perturbadas, elas não conseguem ter um equilíbrio. Meu amado, a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para dar paz, e uma paz que excede a todo entendimento humano, uma paz que o mundo não pode dar, que as coisas do mundo não podem dar, que as pessoas não podem explicar. Como cristão, passando por lutas, passando por aflições, passando por dívidas, passando por pressões, consegue estar em paz. Só Deus.
Só Deus para dar essa paz que excede a todo entendimento humano. Só Deus para colocar essa paz no coração do homem. Só Deus, meu amado, para te dar estrutura para você passar pela pressão e sair vitorioso dessa situação. E nos próximos minutos, Jesus fala calmamente sobre os galhos, sobre as uvas, sobre o fruto, sobre a colheita. Como o agricultor cuida da videira, assim também meu Pai cuida. E quando o Senhor expõe essa posição, eles começam a observar o paralelo que Jesus está fazendo. Certamente, não é o que os discípulos esperavam ouvir, mas esse era exatamente o momento em que Jesus escolhe para revelar um surpreendente segredo no cristianismo. Muitas pessoas estavam sem foco, muitas pessoas estavam sem direção, mas Jesus começa a ensiná-los aqui a necessidade de eles frutificarem, a necessidade de eles multiplicarem, a necessidade de abundância. Meu amado, Deus não chamou você do mundo para você estar sozinho. Deus chamou você para você pastorear, para você discipular, para você trazer a abundância, para você trazer o crescimento, para você compartilhar aquilo que você tem aprendido. E esse é o maior segredo do ministério: aquilo que você recebeu, você compartilhar com o próximo; aquilo que você tem sido ministrado, você compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Se você está em crise espiritual, talvez o grande problema é você não ter entendido esse segredo que Jesus ensina, ouvindo as palavras da vinha. Esse segredo que Jesus ensina à sombra da vinha. Assim como seus discípulos, muitos cristãos estão se sentindo confusos, estão se sentindo desiludidos, outros até se sentem traídos por Deus, mas a grande razão, meu amado, para esse sentimento é que a pessoa ainda não entendeu as palavras de Jesus do capítulo 15. Muitos estão lutando com Deus, não têm comunhão com Deus e se acomodam numa experiência espiritual que tiveram e não trazem um crescimento, não geram um crescimento. Muitas vezes um crescimento ficou paralisado pelas marcas da desilusão no teu coração. O segredo da vinha revela como florescer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O segredo da vinha nos mostra como trazer abundância, como trazer crescimento, como trazer, meu amado, a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Mas são segredos que só são significativos para os filhos de Deus, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, aquele que confessou Jesus e tem Jesus como seu senhorio. Só são significativos para aqueles que são discípulos de Deus. Meu amado, primeiro lugar, Jesus não tinha dinheiro na mão para revelar este segredo, mas Jesus tinha o milagre de apresentar essa verdade para o povo, para que eles pudessem estar firmados na rocha. Olha, na verdade o meu tempo está chegando, o tempo de eu partir está chegando, mas eu vou deixar um segredo para vocês, que aqueles que estiverem enxertados na videira, aqueles que estiverem firmados, enraizados, aqueles que estiverem ligados à árvore, eles vão produzir e vão produzir muito. E essa produção não é só espiritual. Essa produção é em abundância financeira, abundância na sua alma, no corpo e no espírito. Precisamos entender, meu amado, Deus tem crescimento para a sua vida. Deus não te chamou para você estar paralisado. Deus não te chamou para você estar atrofiado. Deus não te chamou, meu amado, para você estar como um galho seco. O Senhor te chamou para frutificar. E há uma necessidade no ser humano de dar frutos. Há uma necessidade no ser humano de gerar vida. Há uma necessidade no ser humano de cuidar, de pastorear, de ocupar-se em ajuda ao próximo. Há uma necessidade. Jesus não usou nada disso, meu amado, para ensinar esses discípulos. Ele usou uma parreira e começou a mostrar os ramos, começou a mostrar as frutas, começou a mostrar as uvas e começou a dar grandes lições de ensinamento, segurando um galho numa videira madura. E então ele olha para os seus discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira e vós sois os ramos.
Quem pertence em mim, ou quem está em mim, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. E nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. É interessante notar esse segredo. Segredo número 1. Quando você é abençoado, Deus é glorificado. Quando você é abençoado, o nome do Senhor é exaltado. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e nisso é glorificado o meu Pai. Semana passada eu falei alguma coisa a respeito. Uma empresa que produz qualquer eletrodoméstico, ou qualquer coisa, e de repente isso daí começa a dar problema. Uma hora não funciona, outra hora para, outra hora nem liga. O que vai acontecer? Está queimando o nome daquela empresa. Defeito no aparelho nunca glorifica o fabricante. Existem algumas marcas que você olha e você nem compra. Fala, isso daqui está péssimo. Porque a fama da marca faz o nome do produto. Colocando isso no mundo espiritual, meu amado, se você começar a viver uma vida de derrotado, uma vida frustrada, uma vida terrível, nós somos criaturas de Deus, e defeito na criatura não vai glorificar o Criador. Ou seja, Deus quer que você seja abençoado, que você seja próspero. Deus quer, meu amado, que você tenha em abundância, para que as pessoas olhem na tua vida e vejam o poder de Deus. Podemos passar dificuldades, podemos passar lutas, mas é passar por essas lutas, porque Deus tem uma vitória que ninguém tira da sua mão. Deus tem uma vitória que ninguém rouba da tua vida. Deus tem algo glorioso na sua vida, que nada e ninguém pode tirar aquilo que Deus colocou em você. E, meu amado, aquilo que traz de bênção na sua vida, tem que ser para glorificar o Criador, tem que ser para glorificar e exaltar o Senhor. As pessoas podem ver a sua dificuldade, as pessoas podem ver a sua luta, as pessoas podem ver a sua enfermidade, mas as pessoas vão ver a tua cura, as pessoas vão ver a tua provisão, e as pessoas vão falar, eu quero esse Deus que você serve. Porque se você viver continuamente uma vida de derrotado, quem vai querer um Deus que deixe os seus filhos todos derrotados? O Senhor quer te levar a uma experiência pessoal, a uma experiência de vitória, para que a sua vida sirva de testemunho, para que as pessoas vejam a tua vida e falem, verdadeiramente Deus está com este homem, verdadeiramente Deus está com essa mulher, porque olha o que ele passou, a luta que ele passou, e Deus o abençoou. Meu amado, o teu milagre vai glorificar o nome do Senhor. O que Deus está fazendo e trabalhando na sua vida, vai ser para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sei, eu vivi, eu vi na vida dessa pessoa a luta, a tribulação que ela passou, e agora eu vejo o que Deus fez e transformou essa vida. Isso é um Deus de abundância. Isso é um Deus que traz a tua resposta, a tua vitória. Verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Verso 5, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus transmitia as maiores verdades por meio de exemplos práticos, simples. Estudando sobre linguagem de pregação, nós vemos que a linguagem de parábolas era uma linguagem que a mensagem ficava gravada. As pessoas podiam esquecer as palavras de Jesus, mas se lembravam do exemplo. Está vendo essa vara aqui? Olha, se essa vara não der fruto, se ela não der, corta para que ela dê fruto. Se ela está dando pouco fruto, vamos limpar essa vara para que ela dê mais fruto. Então você, muitas vezes, não entende, não lembra do ensinamento. Mas quando você olha para aquilo que foi exemplificado, para aquilo que foi parábola, você começa a lembrar da verdade que há por detrás da parábola. Em primeiro lugar, meus amados, Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou
chamou para dar frutos, e frutos em abundâncias, frutos dignos de arrependimento, frutos de bênção, fruto de louvor, fruto, a alegria do Senhor. Deus te chamou para ser um ramo frutífero. Entendendo que, em primeiro lugar, Jesus é a vinha. Se você não foi criado em terra de vinhedos, pode pensar na vida como um longo galho que se arrasta e espalha por uma latada. Na verdade, é o tronco da planta que sai da terra. E os agricultores tradicionalmente mantêm a videira à altura da cintura, 70, 85 centímetros no máximo. A videira acaba, meu amado, num grande nó, de onde os galhos crescem para um e para o outro longo lado. E Jesus está dizendo, meu Pai, Deus, é o agricultor. E o agricultor cuida bem da vinha. O agricultor pode ser o proprietário do terreno. E é simples, meu amado, a tarefa do agricultor, quando nós estamos de fora. Fazer com que as plantas produzam o máximo possível. O agricultor quer te levar a produzir o máximo. O agricultor quer te levar a extrair o máximo desse ramo. Ele olha para cada ramo e Jesus não está descartando ramo nenhum. Na tradução em português, quando você olha para o verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, parece que o Senhor está descartando alguma vara. Ele não está descartando, mas Ele está trabalhando para que essa vara seja um ramo frutífero. O agricultor sabe o valor do fruto. Então, quando ele olha para uma vara que não está produzindo, esse atira, no original, significa que ele corta bem na ponta, para que esse ramo cresça de novo. Ele corta para que esse ramo possa produzir, possa frutificar. Ele não descarta uma vara que não está frutificando. Se você tem sido comparado a uma vara que não frutifica, meu amado, saiba que Deus vai fazer alguns cortes, vai fazer uma poda, para que você possa trazer grandes frutos, para que você possa trazer frutos abençoados. E esses frutos são em todas as áreas, na sua vida profissional, no seu relacionamento, na sua família, com os seus filhos. O Senhor quer que você venha produzir e produzir em abundância. A parábola que Jesus está ensinando é que o agricultor, ele quer trabalhar naquilo que ele plantou, para que ele possa ver os frutos. E você, meu amado, é a plantação do Senhor, você é a colheita do Senhor, e Deus não abre mão de você, o Senhor não abre mão da tua vida, o Senhor não abre mão do teu chamado, o Senhor não abre mão do teu ministério, o Senhor não abre mão, meu amado, da obra que Ele tem a realizar na sua vida, e Ele faz o que for necessário. Se for necessário cortar o galho, bem no comecinho Ele corta. Se necessário cortar o ramo, bem no começo Ele corta. Se for necessário limpar, Ele limpa. O que for necessário fazer para que você produza mais, Ele vai te pressionar para te levar à posição de produção. E isso muitas vezes dói. Isso muitas vezes não é agradável. Isso muitas vezes, meu amado, não é da maneira que nós esperamos. Não é da forma que nós esperamos. Ministramos nessa semana. Existem algumas situações em que você precisa criar uma estratégia, um planejamento para sair das dívidas. E esse planejamento pode demorar anos. Esse período depende da sua situação, da situação da sua dívida, mas precisa ser planejado. Só que se você prorrogar, você vai prorrogar também a solução do problema. E quantas pessoas estão fugindo da realidade, quantas pessoas estão fugindo, meu amado, falamos da dívida nessa semana, não só financeira, mas dívidas para com Deus, de votos, dívidas de palavras, dívidas de relacionamento, dívidas de promessas, que muitas vezes nós fizemos, dívidas das mais diversas que há no mundo espiritual, palavras que foram lançadas, em que as pessoas estão esperando a sua resposta, esperando a sua mudança, esperando a sua atitude. Não, se isso aconteceu, eu prometo que vou fazer isso. Aconteceu e até agora você não fez. Há uma dívida no mundo espiritual. E para que essa dívida seja quitada,
Você precisa buscar a direção de Deus, a sabedoria de Deus, fazer uma estratégia, um planejamento para que você possa viver uma colheita abundante. Tudo aquilo que o homem semear, ele há de colher. Tudo que você semeou tem uma colheita reservada para você, tanto se for bom ou se for ruim. Se você semeou ódio, tem uma colheita de ódio. Mas se você semeou amor, tem uma colheita de amor para a sua vida. Então, meu amado, nós temos que aprender a esperar ansiosamente a colheita. Agora, o que é fruto relacionado aqui ao que Jesus está dizendo? Não podemos restringir o significado somente em trazer vidas para o Senhor Jesus, somente em ganhar almas. Não. O fruto, na verdade, é fruto do teu trabalho, fruto dos teus lábios, que é o louvor. O fruto simboliza, meu amado, o melhor resultado da plantação. O fruto é o melhor de Deus na tua vida. E, meu amado, a palavra de Deus nos fala: pois será como árvore plantada junto a ribeiros, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Fruto na tua seara é prosperidade. E eu creio que Deus está levando a sua igreja a um novo nível de bênção, a um novo nível de colheita. Deus está levando a sua vida a um novo tempo de colheita, a um novo tempo de vitória, de refrigério, de restauração. Fruto representa boas obras, fruto representa prosperidade, fruto representa abundância, fruto representa uma atitude que da ação de Deus, que valoriza a nossa vida. O fruto da nossa vida é como Deus receber a honra, a glória que lhe é devida da terra. Meu amado, aprenda a entregar os frutos nas mãos do Senhor e desfrutar da bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Qual fruto você tem gerado? Que fruto você tem produzido? Da videira não pode se produzir abacaxi. Da videira não pode produzir manga. Se você está plantado na videira que é Cristo, o teu fruto tem que ser o fruto do Espírito. Se você está plantado na videira, meu amado, que Jesus está aqui se apresentando, eu sou a videira verdadeira, os seus frutos têm que ser os mesmos frutos que Jesus, tal qual Ele é, nós somos nessa terra, e o Senhor te chamou para frutificar, o Senhor te chamou, meu amado, para ter em abundância, para prosperar, porque tudo aquilo que Deus coloca a mão, Ele traz abundância, Ele traz a multiplicação. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e o vosso fruto seja abundante. Meu amado, Deus tem uma frutificação, uma colheita abundante na sua vida. Creia e comece a viver o milagre do Senhor em todas as áreas da sua vida, para que você possa desfrutar de um fruto de bênção. Agora, para que a tua vara venha florescer, existem alguns cuidados. A nossa vida não pode estar sendo lidada ou governada pelos padrões desse mundo, mas ela tem que estar sob os padrões da onde nós estamos plantados, aonde estamos enraizados. Se você é um cidadão do céu, então você tem que aprender a viver segundo os princípios celestes. Meu amado, para que esse fruto possa ser abundante, você tem que aprender a ter um comprometimento com o Senhor, em oração, um comprometimento com o Senhor de mudança, um compromisso com o Senhor de santidade, um compromisso com o Senhor com a sua palavra, um compromisso com o Senhor de frutificar, de trazer a bênção do Senhor, porque estamos plantados na casa do Senhor, enxertados na videira que é Cristo. O seu fruto vai produzir segundo a raiz. Que fruto você tem produzido? Qual tem sido o fruto que as pessoas estão olhando na sua vida? Interessante notar que nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas perderam alguns princípios, perderam alguns valores. E é mais fácil você acreditar nas palavras aonde você tenha papel, aonde você tenha documento, aonde você tenha
um diagnóstico do que acreditar na palavra de Deus, que é pela fé. Meu amado, mesmo diante de todos os sintomas, de todas as evidências contrárias, começa a tomar posse da vitória do Senhor e crer no milagre do Senhor, porque a mulher é estéril até Deus dizer: abre-se a madre, e o milagre vai acontecer, a bênção vai ser realizada. Não há impossíveis para o nosso Deus, meu amado. O médico pode ter dito que não há jeito, o médico pode ter dito que não tem como fazer, não tem tratamento, mas Deus é Deus, e o momento que Ele diz basta, você vai viver o milagre do Senhor, e vai desfrutar do fruto do ventre, do fruto da bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Ele é Deus. Interessante que nós vivemos num contexto de milagres, vemos o milagre em tantas pessoas, em tantas vidas, e quando nós precisamos do milagre, parece que o Senhor parou de fazer milagre. Não, você é o próximo milagre de Deus. Essa área que aos seus olhos é impossível, Deus vai manifestar sua glória. Essa área que aos seus olhos não tem jeito, Deus vai dar jeito, porque, meu amado, ela não tem jeito até Deus dizer basta, ela não tem jeito até Deus manifestar a sua glória. Ele é Deus, e o tempo de Deus, você vai viver o milagre que Ele tem para a sua vida, e você tem que acreditar que o Senhor vai fazer como tem feito até aqui, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou, e o mesmo Deus que abriu a madre de Raquel, abriu a madre de Sara, o mesmo Deus que abriu a madre de Ana, o mesmo Deus, meu amado, que operou milagres como operou no ventre de Maria, o mesmo Deus é o nosso Deus, e esse Deus permanece para sempre, e o Senhor te chamou para abundância e para frutificar. Você não vai ficar sem fruto, porque Deus vai te dar o fruto, e a bênção do Senhor, você vai viver o milagre. Ele é Deus. Agora, muitas vezes para frutificar, Ele tem que cortar o ramo, ou limpar a vara, ou então enxertar algo na videira. Por isso que a palavra de Deus nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Aos seus olhos a dívida, o problema, a dificuldade, a enfermidade é impossível. Começa a declarar o contrário, que é apenas mais uma oportunidade para que você viva o milagre de Deus nessa área. É apenas mais uma oportunidade para você ter mais um milagre, para você testemunhar, para você viver e para você mostrar. Isso é o milagre que Deus fez. Quanto maior o chamado, quanto maior a bênção, quanto maior a vitória, maior é o tratamento e o preço que você paga. Produzir fruto não é um fenômeno para o agricultor. Quando ele pega o solo, ele lança a semente e ele tem uma fé natural que essa semente vai produzir. Ele lança a semente de uva, ele não vai ficar esperando da laranja. Ele sabe que o que vai produzir daquela colheita são uvas. Se ele lança uma semente de abacate, ele sabe que daquela colheita vai sair abacates. Agora o agricultor, ele espera que o terreno venha produzir o máximo, por isso que ele cuida das varas, por isso que ele trata de cada uma das varas. Deixa Deus tratar, e deixa Deus operar um milagre. Haveria alguma coisa impossível para Deus?